Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo aí de quinta-feira, né? Vídeo aí com muitas notícias do Vasco da Gama, muitas notícias relevantes do Vasco da Gama. A gente vai falar de Copa Sul-Americana, que teve jogo importante ontem, que interessou ao Vasco da Gama. Já vou falar para vocês aqui já, fica aí no vídeo, não sai do vídeo, que eu vou trazer informações importantes. E vou também falar sobre a atitude do Renato Gaúcho de não ter viajado para a Argentina, né, para o jogo contra o Barracas Central. Tá gerando uma repercussão do caramba e eu quero saber da opinião de vocês. Eu ia falar disso aqui ontem, só que não deu tempo de vir aqui à noite, ficou muito tarde, então vou falar desse assunto hoje. Mas antes de mais nada, eu peço a vocês o joinha, o like, para que se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Eu compartilho esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar. Serei eternamente grato a vocês aí, gente, pela sua ajuda, pelo seu apoio. Eu preciso muito de vocês para continuar aqui 100% no canal, gente. Senão não vai dar, tá? Não vai dar. Eu tô correndo atrás aí de coisa mais concreta aí na minha vida aí, porque eu tenho que me manter, eu tenho que me sustentar. E o YouTube, por enquanto, não tá me dando isso, tá, gente? Então, olha só. Vamos falar de Vasco. Olha, tem um assunto aí que está muito polêmico em relação ao Renato Gaúcho pelo fato dele não ter ido à Argentina, né? Dirigir o time lá contra o tal do Barracas Central. E tem gente aí que está criticando, tem gente aí que não está vendo nada demais. Eu vou falar sobre esse assunto aqui para vocês já. Eu quero saber da opinião de vocês a respeito disso. Eu tenho a minha opinião, tá? Mas eu quero saber da opinião de vocês. Para você, quando eu falar disso aqui, peço que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acham da atitude do Renato Gaúcho. Vamos passar uma pincelada primeiro, né, gente? Nos jogos de ontem teve Libertadores, terça-feira teve Libertadores e também Copa Sul-Americana, tá, pessoal? Olha, eu vou falar aqui de Libertadores, que tem aqui uns casos aqui bem escabrosos, né, que tá repercutindo na mídia, e eu vou reagir a isso também. Ontem eu ia trazer um vídeo no final da noite, tá, gente? Só que, pô, ficou muito tarde, não deu mais para fazer vídeo, e tinha coisas que eu queria falar a respeito do Renato Gaúcho. Eu ia falar ontem, tá? Nesse vídeo que eu ia trazer ontem, só que ficou tarde demais. Eu estava esperando os jogos terminarem, principalmente o jogo aí, né, que interessava o Vasco da Gama da Sul-Americana, e acabou que ficou tarde e eu acabei não trazendo vídeo. Também não trouxe vídeo curto, falei que eu não vou ficar fazendo mais muito vídeos curtos aqui no canal. O pessoal tá prestando mais atenção nos vídeos curtos do que nos vídeos normais. Então vou dar um tempo de vídeo curto e também tô querendo trazer outro vídeo mais tarde, porque tem mais assuntos aqui, tem mais notícias do Vasco para dar, mas se eu for falar de tudo nesse vídeo aqui, vai ficar muito longo esse vídeo aí, e eu vou trazer o restante dos assuntos mais tarde, tá? Vou ver se eu consigo vir com o vídeo à noite. Não prometo a vocês, não vou prometer mais nada a vocês de vir com outro vídeo de noite, tá? Mas vou tentar ver. Então, gente, olha, terça-feira teve jogo pela Libertadores. Eu vou falar dos times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana também, tá? O Fluminense empatou lá com o Deportivo Laguaira, tá? Acho que time venezuelano, se eu não me engano, né? Empatou em 0-0, empatou lá na casa dos caras. Também teve o Cruzeiro, que venceu o Barcelona do Equador, tá? O Barcelona de Guayaquil. O Cruzeiro venceu fora de casa por 1-0, tá? E ontem tivemos aí o Júnior Barranquilla empatando com o Palmeiras lá na Colômbia, tá? E o Mirassol, cara, ganhando do Lanús. Olha, até o Mirassol ganha do Lanús, menos o Urubu, né, cara? O Mirassol aí, primeira vitória, primeira participação na Libertadores, de destaque para o Mirassol, que venceu de 1-0 o Lanús lá dentro do Maião, lá dentro do estádio do Maião. Tá podendo jogar no seu estádio, né?
lá em São Paulo, e a primeira vitória e a primeira participação do Mirassol na Copa Libertadores. O Urubu venceu o Cusco lá no Peru por 2-0, um jogo muito polêmico, cara. Pô, vou falar uma coisa para vocês, cara. Olha, tem alguma coisa muito estranha nisso daí com esse time, porque eu acho que o aparelhamento aí desse clube da Gávea, acho que ele já está transpassando as fronteiras do país, já está indo para a América do Sul. Porque não é possível tanto erro, cara, a favor deles num jogo só, tá? Tiveram 3 erros, eu vou trazer pelo menos 2 aqui para vocês, né? Aquele impedimento escabroso lá que o VAR encontrou, que ficou traçando linha mais de 1 hora. Eu não vi o jogo não, tá, gente? Eu fico sabendo das notícias depois. O VAR ficou traçando linha mais de 1 hora. Vou mostrar aí para vocês, tá? Aí na tela. Traçando linha mais de não sei quanto tempo ali, para achar um impedimento ali dos caras, sabe? Não estava impedido. Redirecionar a linha para trás, para frente, de todas as maneiras ali, para dizer que o cara lá do Cusco estava impedido, e não estava, cara. Não estava impedido, estava na mesma linha ali. Porra, a imagem ali é clara, você pode estar vendo aí, a imagem é clara. O Roger Flores ficou até com vergonha de comentar o lance lá na Plim Plim. Ele resolveu comentar da defesa do Urubu, que estava mal postada, que tinha 3 jogadores ou 4 jogadores dentro da área, e o jogador lá do lado esquerdo e lá do lado direito livre, sabe? Que foi o cara que fez o gol. E, porra, ele nem falou do impedimento nem nada, cara, que ele acha que ele deve ter ficado com vergonha. O Roger Flores, que defende tanto eles, né, nos comentários, sabe? E ele mesmo ficou com vergonha de comentar. E o segundo lance foi essa entrada aí do Gonzalo Plata, cara, no tornozelo do cara, com as travas da chuteira de cima para baixo, quase aleijou o cara, o pé do cara chega a afundar no gramado, a torcer no gramado. Cara, e o juiz não foi ao VAR, ele não quis ir ao VAR para ver o lance. O VAR recomendou para que ele visse o lance do Plata, mas o juiz ele não quis, ele resolveu manter o que ele decidiu dentro do campo, ele resolveu manter a atitude dele, o que ele viu, né, o critério dele dentro do campo, e ele não quis ir ao VAR. Ele não quis ir ao VAR para ver o lance. Lance passivo de expulsão, e claro, cara, de expulsão. Claro, porque teve coisas piores ali, que contra eles mesmos ali, teve coisas que assim que não foram nem tão graves quanto essa, e que o cara foi expulso. Então a gente se pergunta, né, qual é o critério, cara, da arbitragem na América do Sul? Já não é mais na CBF, né? Já não é mais na Comissão de Arbitragem Brasileira. É na América do Sul inteira, porque tá esquisito isso demais. Tá muito estranho, tá escrachado na cara de todo mundo e um tapa na cara do torcedor agora sul-americano, porque, porra, na Libertadores do ano passado teve a entrada lá do Pulgar em cima do jogador do Palmeiras, porra, mesma coisa também para expulsão e não foi expulso, tá? Esse lance do Plata, a mesma coisa também lá contra o Cuscos também não foi expulso. Porra, tá demais, cara, tá demais. E teve um outro lance também que o juiz deu um pênalti pro Cuscos e depois voltou atrás, cara. Alegou que a bola tinha saído na linha de fundo. Esse lance eu não tô nem trazendo aqui, mas eu fiquei sabendo que também teve esse lance também, que o cara foi na linha de fundo, cruzou, uma bola que ia saindo, ele conseguiu evitar e cruzar, o cara chutou, bateu na mão do jogador do Flamengo dentro da área. No primeiro momento o juiz deu pênalti, depois ele voltou atrás e tirou o pênalti. Porra, tá demais, cara, tá demais. Mas continuando, né, cara? Então eles ganharam de 2-0, né, com todos esses erros aí. E hoje tem mais um brasileiro em campo pela Libertadores. O Corinthians vai até a Argentina para enfrentar o Platense, tá, gente? Então, esses são os jogos da Libertadores. Agora vamos falar o que nos interessa, né, cara? A Copa Sul-Americana aqui, ó, que terça-feira teve o São Paulo ganhando do Boston River lá no Uruguai. Eu falei que o São Paulo tinha vencido, achei que o São Paulo estava na Libertadores, eu cometi até um erro aqui, tá? Não, o São Paulo está na Sul-Americana junto com a gente e ganhou do Boston River.
Isso na terça-feira. Além do Vasco, tem empatado com o Barracas Central, de 0-0 também, tá? Ontem tivemos o Santos, que foi enfrentar o Deportivo Cuenca do Equador e perdeu de 1-0 lá no Equador. E também o Grêmio, que foi ao Uruguai enfrentar o Montevidéu Torque, tá? E perdeu também de 1-0. Brasileiros aí na Sul-Americana. Só o São Paulo, por enquanto, se deu bem, tá? Só o São Paulo, por enquanto, se deu bem. E o Botafogo hoje pega o Caracas no Engenhão, Caracas da Venezuela, às 19 horas. E o jogo que nos interessou ontem, cara, né? O Olímpia vencendo o Audax Italiano lá no Chile, né? Fora de casa. Aí é que eu falo para vocês, cara, a importância da vitória do Vasco contra o Barracas Central lá da Argentina, que não se fez presente, né, cara? E foi como eu falei aqui. Aí a gente já entra no assunto do nosso clube, tá? Aí eu vou chegar na polêmica do Renato Gaúcho não ter ido para a Argentina dirigir o time lá contra o Barracas Central, que está gerando uma repercussão do caramba. Então, o Vasco empatou com o Barracas Central, o Olímpia venceu aí o Audax Italiano. O Vasco está na segunda posição, vou botar a tabela aí para vocês. O Vasco está na segunda posição com 1 ponto, empatado ali com o Barracas Central, e o Audax Italiano é o lanterna lá com 0, está em último, e quem lidera aí é o Olímpia com 3 pontos. O Olímpia, cara, ele já sai na frente. Então o que acontece? O Vasco, ele vai ter 2 jogos aqui em São Januário, tá? Eu acho que ele pega o Audax Italiano primeiro e depois pega o Olímpia do Paraguai aqui em São Januário. Depois ele vai sair para enfrentar o Audax Italiano lá no Chile e o Olímpia depois lá no Paraguai, e fecha a primeira fase e pegando o Barracas Central aqui em São Januário. Então o que acontece? O Vasco, ele tem que vencer essas 2 partidas de São Januário, obrigatório vencer, e tentar uma vitória em cima do Audax Italiano lá no Chile, cara, tá? Porque se o Olímpia conseguiu vencer, o Vasco também consegue. Tudo bem, o Olímpia ele deve estar mais preocupado com a Sul-Americana do que o Vasco da Gama. Deve ter ido com o time titular, com o time dele com o que tem de melhor, e venceu lá o Audax Italiano. O Vasco não, o Vasco foi com reserva e coisa e tal. Mas, cara, mesmo o Vasco ter ido com reserva, o Barracas Central é um time muito fraco. Muito fraco, cara. E o Vasco, porra, ele teria que ter saído de lá pelo menos com 1-0, cara. E teve oportunidade para isso, e eu falei, foram 2 pontos perdidos lá na Argentina. Não foi o ponto conquistado, foram 2 pontos perdidos. Teve gente que achou bacana. Ah, empate fora de casa é bom. Não, gente, depende da circunstância, tá? O Vasco poderia ter saído de lá com a vitória. E o Renato Gaúcho não foi para a Argentina, mandou o Marcelo Salles, mandou ali o Bruno Lazzaroni, e isso está causando muita repercussão, tá? Tem gente que está dizendo que não tem problema nenhum, e tem gente como o Vene Casagrande, lá do SBT Esporte. Eu vou trazer, né, os comentaristas aqui do SBT Esportes. Eu ia trazer o Caio Caesar falando sobre esse assunto ontem, mas não deu para trazer, vou trazer hoje. Mas antes de tudo, eu quero trazer o Vene Casagrande, do mesmo programa, do SBT Esporte, criticando a atitude do Renato Gaúcho. Ele fala da foto postada pela Carol, pela filha do Renato Gaúcho, dele assistindo ao jogo pela TV, junto com o auxiliar, né? Aí o cachorrinho ali no meio e tudo. Vou botar até a foto aqui, ó. Renato Gaúcho assistindo, né, o jogo pela televisão. E o Vene Casagrande, ele critica a atitude do Renato Gaúcho, da filha dele, principalmente, que posta aquela foto nas redes sociais. E ele diz que piora a situação quando o Vasco empata com o Barracas Central, que é um time fraco, é um time limitado, que isso daí pode causar uma pressão muito grande em cima do Renato Gaúcho, que poupou o time principal no jogo contra o Remo aí no sábado, né? E que se o Vasco tiver um tropeço contra o Remo lá no Belém do Pará, ele diz que essa pressão vai aumentar ainda mais em cima do Renato Gaúcho.
que o Vasco ter empatado com o Barracas Central foi muito ruim para as pretensões do Vasco na Copa Sul-Americana e até mesmo na temporada, tá? Porque é um time muito fraco, o Vasco tinha que ter saído de lá com uma vitória, tá? E o Renato Gaúcho não indo, né, para a Argentina, inclusive teve um jogador do Barracas Central aí que achou esquisito, né? O técnico não acompanhar o time até a Argentina. Ele falou que ele nunca tinha visto isso na vida dele, ele achou aquilo ali uma coisa inédita. E o Vene Casagrande critica a postura do Renato Gaúcho, dizendo que, porra, que ele postando foto, assistindo o jogo dentro de casa, lembrando, tá, cara, tudo que foi feito naquela partida, tanto do Bruno Lazzaroni quanto pelo Marcelo Salles, foi ordem do Renato Gaúcho. Hoje em dia a tecnologia permite, por mais que não seja não seja permitido dentro de campo, né? Existe uma ordem no futebol da FIFA, né? Que não pode usar aparelho celular dentro de campo, é passivo de punição. Inclusive o Depay, lá no Corinthians, foi filmado, flagrado, né? Mexendo no celular no banco de reservas e parece que vai pegar um gancho forte aí, né? Mas, cara, o cara vai dentro, como tá o Bruno Lazzaroni e o Marcelo Salles ali, nada impede de um deles ir dentro do vestiário, pegar o celular de vez em quando e dar uma olhada. Vocês estão entendendo? Então, porra, hoje em dia é fácil. A tecnologia permite você conversar com uma pessoa lá do outro lado do mundo. Então, Renato Gaúcho com certeza estava dando alguma ordem por alguma tecnologia e tal, e eles estavam ali cumprindo as ordens do Renato Gaúcho. Mas o Vene Casagrande criticou. Eu vou mostrar aí o Vene Casagrande aí do programa SBT Esportes Rio, criticando a atitude do Renato Gaúcho de não ter ido para a Argentina acompanhar o time. Daqui a pouco eu volto. Eu não consigo normalizar essa situação envolvendo o Renato Gaúcho. Eu vou voltar nesse assunto. Independentemente do resultado, eu vou voltar a criticar. Porque a situação fica ainda mais grave a partir do momento que a filha do treinador posta essa foto. Para mim, uma falta de respeito total com a instituição Vasco da Gama. Isso não faz o menor sentido. E outra, a crítica tem que ser pior ainda depois da atuação do Vasco. Gente, assim, eu sei que era time reserva, mas olha o time reserva do Vasco que entrou em campo ontem. Com todo respeito, não dava para vencer esse fraco time argentino. Olha a equipe, só verdade. A gente vê durante os 90 minutos. Gente, o time argentino é muito fraco. Ainda tem um detalhe que a gente não mencionou. O Vasco ficou com um a mais em um determinado momento do jogo no segundo tempo, aos 77 minutos do segundo tempo. Então, assim, não dá para normalizar o que o Renato fez, não dá para normalizar a péssima partida do Vasco da Gama e ainda tem a situação envolvendo o próximo jogo, que a pressão aumentou. Porque o Renato ficou no Rio de Janeiro para treinar o time principal e o time principal vai pegar o Remo, fora de casa, é um jogo difícil. Se não vencer, a pressão em cima do Renato Gaúcho vai aumentar cada vez mais. Então, péssimo resultado do Vasco na estreia da Sul-Americana, diante de um adversário extremamente fraco, independentemente da equipe que entrasse em campo. Bom, teve o Vene Casagrande criticando, né, a atitude do Renato Gaúcho e teve o Caio Caesar, do mesmo programa do SBT Esportes Rio. Eu tô congelando a imagem com medo de direitos autorais, tá, gente? Eu não sei se pode dar algum direito autoral, então vocês me desculpem, né? Vocês estão ouvindo aí só o início da imagem, o finalzinho dela, e o resto é só o áudio, tá? Por causa de direitos autorais. O Caio Caesar, eu ia trazer isso aqui ontem, e acabou que não deu para trazer, mas eu vou trazer hoje, né? Que o Caio Caesar ele já tem uma opinião diferente. O Caio Caesar ele fala que o Renato viajar né? Ou não, se foi ruim ou não, ele vai falar que o que vai dizer é o resultado dentro de campo, tá? E eu já vou falar minha opinião aqui já, tá? Deixa eu primeiro botar o Caio Caesar aqui para vocês. Ele diz que o resultado dentro de campo é que vai falar. O Vene Casagrande, ele cita, né, o jogo contra o Remo lá em Belém do Pará, que se o Vasco tropeçar, pode causar ali uma pressão muito grande em cima do Renato Gaúcho diante dessa postura dele. Então, o que o Caio Caesar quer dizer é o seguinte: se o Renato Gaúcho vencer o jogo lá em Belém do Pará, do Remo, fora de casa, né, vai ser elogiada a atitude do Renato Gaúcho. Todo mundo vai elogiar. Ninguém vai se preocupar, né? Inclusive, eu quero trazer
Uma coisa que o Abel Ferreira do Palmeiras falou, né? Abel Ferreira vai pegar 8 jogos de gancho aí, tá? Por causa das coisas que ele andou fazendo, da expulsão que ele teve aí no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, ele empatou pela Copa Libertadores, né? Com... Porra, eu não anotei aqui, não? Eu acho que eu anotei sim, cara. O Palmeiras empatou com o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia, né? E o Abel Ferreira comentou sobre o Renato Gaúcho, né? Em função disso daí. E ele deu uma declaração ali bem, assim, reflexiva, né? Sobre o Renato Gaúcho. Eu vou falar aqui para vocês rapidinho, porque eu anotei aqui na minha folha, né? Então, abre aspas aí para que o Abel Ferreira, né, técnico do Palmeiras, falou. Ó, minha preocupação é descansar os jogadores, recuperá-los. Às vezes questionamos alguns treinadores, mas, no fundo, quem tem razão é o Renato Gaúcho. Fecha aspas aí para o Abel Ferreira. O que ele quis dizer, gente? Ele quis dizer que o calendário brasileiro aqui é muito apertado, e ele tem razão, cara. Às vezes, três dias de intervalo de um jogo para o outro, de uma competição para outra. Então, assim, ele está refletindo, ele está pensando que, porra, que na verdade o Renato Gaúcho ele fez o certo, né? De que, porra, não adianta nada ele ir lá para a Argentina para dirigir o time lá e mandar os titulares e tudo, desgastar o time todo, depois atravessar o país inteiro para ir lá para Belém do Pará, enfrentar o Remo 4 dias depois. Sendo que você vai na Argentina na terça-feira, você volta na quarta, aí quinta-feira você tem um dia para recuperar, na sexta-feira, aí na quinta-feira você já tem que viajar, o Vasco viajou para a Argentina hoje, tá? Eu falei que tinha sido ontem, vocês me perdoem, mas não, o Vasco viajou hoje para Belém do Pará, tá? Chegou lá de manhã, tá treinando agora à tarde e vai treinar amanhã de manhã para se preparar com o jogo lá contra o Remo. Tá lá no CT lá do Papão, do Paysandu, né, lá no Curuzu, e tá se preparando lá para enfrentar o Remo no sábado. Aí vocês veem, né? Tava na Argentina na terça, acaba o jogo, o time teria que sair de lá de noite, terça-feira, ou na quarta de manhã, desculpa, para chegar aqui na quarta-feira à tarde, de repente, né? Para viajar hoje, cara, para Belém do Pará. Então, será que o Renato fez errado, né? E aí o Caio Caiazá vai falar aí, cara, que o que vai dizer se o Renato errou ou não são os resultados dentro de campo. Fica aí com o que o Caio Caiazá vai dizer, daqui a pouco eu volto. Especificamente nesse tema eu sou bem resultadista, tá? Porque eu até levantei essa bola também nas redes sociais para a torcida do Vasco. A maioria da torcida do Vasco, nesse momento, antes do jogo, está com o Renato Gaúcho. Entende a alternativa dele, a opção dele de ficar no Rio de Janeiro para treinar o time principal enquanto o time reserva e os jovens do Sub-20 vão para lá. Mas, na minha opinião, o que vai dizer se isso é bem visto ou não é o resultado. Porque, assim, o Renato fez isso com o Fluminense na Sul-Americana do ano passado. O Fluminense se classificou em primeiro no grupo, foi avançando de fases e foi eliminado só com o time titular. E o Vasco, por outro lado, no ano passado, com o Fernando Diniz, jogou todos os jogos com o time titular, priorizou a Copa Sul-Americana em determinado momento, chegou a poupar no Campeonato Brasileiro para jogar a Sul-Americana e foi eliminado. Assim, não se classificou em primeiro, foi para a repescagem, não conseguiu passar por lá. Então, o mais importante é que o Vasco passe. Então, assim, uma vez que o Vasco consiga cumprir suas obrigações, que independente do time que entrar em campo, seja reserva, titular, sub-20, na Sul-Americana, com os adversários que tem, a obrigação do Vasco é passar de fase. Se ele cumprir a obrigação, beleza. Se não cumprir, ele está chamando mais uma responsabilidade, jogando mais pressão para cima dele. Aí vai do que vai acontecer. Acelerar aqui que o vídeo já está ficando grande já, gente. Agora o Caio Caiazá vai falar sobre o time não ter conseguido transformar as oportunidades em gol, cara. Porra, é o que eu estava dizendo. Então, olha só, o Olímpia, ele venceu ontem de 2-0 do Audax Italiano, ele já sai na frente, cara. Ele já sai na frente. O que vai ter que acontecer? O Vasco vai ter que ganhar as 2 partidas aqui, tentar ganhar pelo menos uma partida fora, porque só passa o primeiro direto, tá? O segundo disputa um playoff com os terceiros colocados da Libertadores, que são eliminados da Libertadores, vem disputar o playoff para entrar aqui na Sul-Americana. Vai ser mais complicado. Então, o Vasco ele tem que vencer os 2 confrontos aqui em São Januário, tá? Que vão vir agora subsequentes.
Depois ele vai sair para pegar o Audax Italiano lá no Chile, tentar uma vitória lá, pelo menos, com o Audax Italiano, ou no mínimo um empate, e tentar empatar com o Olímpia, tá? Porque o Olímpia vai pegar o Barracas, tanto no Paraguai quanto lá na Argentina, ele vai ganhar os dois confrontos. Então pode botar mais 6 pontos aí pro Olímpia. Tudo bem, quem morre de véspera é peru, né? Mas o time é muito fraco, cara. O time é muito fraco. Então aí, o Olímpia ele pode chegar a 9 pontos já nesses 3 confrontos aí, tá? O Audax Italiano ele vai pegar dentro do Uruguai, dentro do Paraguai depois. Mais 3 pontos, então ele pode chegar a 12. Cara, se ele ganhou o Audax Italiano lá, ele não vai ganhar no Paraguai? 12 pontos, cara. 12 pontos, né? Já vai ficar complicado para o Vasco da Gama. Quem vai tirar essa vantagem do Olímpia é o Vasco, tá? O Vasco empatar pelo menos lá com ele, ganhar aqui, faz 4, já tem 5, e tentar ganhar aí as 2 partidas, uma partida do Audax para fazer 8, tentar um empate lá 9, 10, 11, 12, tentar empatar em número de pontos, vencendo a última rodada aqui contra o Barracas Central, e vai ter que golear o Barracas Central aqui, para tentar passar pelo menos no saldo. Sendo que é o confronto direto que vai mandar agora, né? O primeiro critério de desempate. Então, uma vitória contra o Olímpia e um empate lá é fundamental, tá? É fundamental não perder para o Olímpia do Paraguai lá no Paraguai. Então, vamos ver. Se o Vasco ficar mandando reserva a todos os jogos, não vai passar na Sul-Americana não, tá, cara? Eu já posso falar para vocês que o Vasco não passa na fase de grupo da Sul-Americana, tá? A não ser que venha um time, a não ser que ele fique em segundo e venha um time muito fraco lá da Libertadores para pegar o Vasco aqui. Só se for desse jeito. Fora isso, não passa, tá? Aí eu vou botar o vídeo do Caio Kayezaki, ele fala do time não ter conseguido transformar as oportunidades em gol, cara. Porque, porra, esse Barracas é muito fraco. E mesmo com o time em reserva, alternativo, dava para ter vencido essa partida, né? Eu vou deixar o Caio Kayezaki, daqui a pouco eu volto aí. O Vasco tinha a obrigação de vencer o jogo contra o Barracas Central. A gente comentou aqui sobre a fragilidade do adversário. Eu já achava que o Vasco tinha a obrigação de vencer o Barracas Central antes de assistir ao jogo. E durante o jogo eu tive essa certeza. A fragilidade do Barracas Central é algo assim, bem notório durante toda a partida. E o Vasco devia ter elenco suficiente para vencer. Confesso que, obviamente, eu não esperava uma baita partida do time do Vasco por ser time reserva. A gente tem que pontuar aqui que era a primeira vez que esses caras estavam jogando juntos, ainda mais um jogo internacional. O Vasco tinha que se adaptar ao ambiente e às novidades do elenco, da formação que o Vasco escolheu. O Bruno Lazzaroni falou que o plano de jogo foi montado pelo Renato, apesar dele estar em casa, né? Ele montou o plano de jogo ali com 3 zagueiros, também opinou nas substituições, enfim. E o Vasco até apresentou um jogo além do que eu esperava. O Vasco conseguiu construir, conseguiu gerar oportunidades, conseguiu ter volume de jogo. Destaco aqui, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também do JP, que fez uma baita partida, um baita de um jogador, uma baita cria da colina do Vasco, que tem muito potencial. Mas o Vasco não conseguiu gerar as oportunidades, transformar as oportunidades em gol. E isso é muito preocupante. Isso nem é uma preocupação só do time reserva, não. Na minha opinião, o Vasco precisa urgentemente resolver isso no seu ataque. O Vasco hoje não tem um jogador que você olhe no time titular ou muito mais no time reserva e confie assim, esse cara faz gol, esse cara vai resolver o nosso problema. Não é o caso do Spinelli, que jogou ontem, se esforçou bastante, mas está longe de ser esse cara, pelo menos hoje. Não é o caso do Nuno Moreira, não é o caso de vários jogadores que estiveram em campo ontem. Mas assim, fiquei satisfeito, entre aspas, assim, com o que o Vasco produziu, mas muito incomodado com a dificuldade do Vasco de colocar a bola dentro do gol, de vencer a partida. Muito pelo que essa partida se apresentou ao Vasco. Era para o Vasco ter saído de lá com 3 pontos, saiu com 1 ponto só. Eu fico com a sensação de que o Vasco deixou 2 pontos no caminho. Não sei se os outros 2 times do grupo, o Audax e o Olímpia, vão perder pontos para o Barracas Central. Tudo bem que a Sul-Americana é muito nivelada por baixo e o Vasco acabou se nivelando por baixo também nesse jogo. Mas eu fico com essa sensação. O Vasco podia ter vencido, o Vasco tinha que ter vencido, mas não é terra arrasada, nada disso. Tem notícias boas também, como eu falei, JP e o Avelar também, lateral esquerdo, outra cria da colina. Mas
fica essa sensação, né? O Vasco podia ter vencido o jogo e era melhor que tivesse vencido. Agora eu vou dar a minha opinião sobre a atitude do Renato Gaúcho, tá, gente? Eu acho que o Renato Gaúcho não fez errado, não. Eu acho que se ele mandou um time alternativo para lá, ele está na beira de campo ou não está na beira de campo lá contra o Barracas, acho que pouco iria importar, cara. Eu não sei, sinceramente, se o Vasco iria vencer se ele estivesse na beira de campo. Talvez ele faria uma substituição diferente se tivesse ali presente, vendo o jogo ali. Mas, porra, dizem que ver o jogo pela televisão é melhor do que ver na beira do campo. Muitas pessoas falam isso, né? Ou então, tiver no estádio, tiver em algum outro lugar acima ali. Isso aconteceu com o Antônio Lopes, quando o Antônio Lopes foi suspenso. Lá naquela época gloriosa do Vasco lá, acho que o Antônio Lopes foi expulso numa partida. Ele ficou um tempo de fora, ele poderia ter voltado à beira de campo, mas ele optou de ficar lá do camarote de São Januário, muitas vezes, junto com a salinha do Eurico lá, ou quando ele jogava fora, ele pedia para o adversário, né, para o presidente do time rival, para ter um lugar para ele lá disponível, para ele ficava vendo o jogo de cima, ele falava que tinha uma visão bem melhor do que na beira do campo. Então isso é muito relativo, cara, isso é muito relativo, e realmente eu concordo com o Caio Caesar, o que vai dizer são os resultados. Se o Renato Gaúcho conseguiu os resultados, tanto na Copa Sul-Americana, mesmo dessa forma, né, quanto no Brasileiro, os resultados positivos, né, deixar o time numa posição privilegiada no Campeonato Brasileiro, o Renato Gaúcho no final vai ter razão. Agora, se não, meu amigo, porque a Copa Sul-Americana ela pode não valer nada, mas a partir do momento que o time é eliminado, ela começa a valer como se fosse um Mundial, né? Ainda mais o Vasco, que não tem, que há muitos anos que não conquista um título, a torcida está carente de títulos, de glórias, entendeu? Então, fora o din-din, né, que a competição dá, né, cara? Só que a gente também não pode largar o brasileiro. É esse que é o maior problema. E o Vasco não tem elenco para disputar 2, 3 competições em paralelo. A verdade é essa, cara. Nós não temos elenco para isso, né? Então temos que aceitar e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho assim, contra o Olímpia não tem que poupar time. Dependendo do calendário, dependendo do que vier. É que agora posso trazer aqui mais tarde a sequência, tá? Quando o Vasco pegar o Olímpia lá no Paraguai, o Audax Italiano e tal, para ver a sequência que o Vasco vai ter. De repente seria possível o Vasco mandar um time principal para jogar contra o Olímpia. Em São Januário tem que ser o time titular. Isso aí sem dúvida, tá? Porque não tem viagem, não tem desgaste. Agora, para fora, contra o Olímpia e o Audax Italiano, eu acho que, dependendo das circunstâncias, teria que mandar o time titular também. Gente, falando aqui de curtinhas aqui do Vasco da Gama, rapidinho, ó, Lloyd Augusto pode voltar ao Vasco da Gama no meio do ano, tá? O contrato de empréstimo dele vai até o dia 30/6 com o Redspor da Turquia e parece que o clube turco não vai exercer a opção de compra aí do angolano. Então parece que a gente vai ter o grande reforço do angolano Lloyd Augusto, o artista, né? Vai voltar aí para São Januário. Aí o Vasco deve ver se vai emprestar ele de novo, se o Renato vai tentar avaliar o jogador, para ver se vai incorporar ele ao elenco ou não. E parece que o Lloyd Augusto marcou o segundo gol dele pelo clube turco aí, no campeonato turco, né? E agora ele tem 15 jogos, 2 assistências e 2 gols aí, o Lloyd Augusto, famoso artista, né? Vamos ver. Gente, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Pessoal, estão especulando aí que o Vasco tem interesse no volante do Corinthians, José Martínez, que vai romper o contrato lá com o Corinthians, vai rescindir o contrato. Na verdade, ele já rescindiu, né? Só que o volante fez uma cirurgia recente aí no joelho e só volta no final do ano, cara. Parece que o jogador tem interesse de definir logo algum clube aí, uma nova equipe, antes da recuperação dele. Ele já quer estar certo já numa equipe antes de se recuperar, tá? Créditos aí da ESPN Brasil. Agora eu pergunto a vocês, cara,
Para que o Vasco vai contratar um jogador que só vai estar apto no final do ano? Fala para mim. Qual é o custo-benefício que o Vasco vai ter de bom com esse atleta? Porra, eu espero que isso aí seja uma especulação, apesar de estar vindo da ESPN, porra, não é possível, cara. Não é possível que o critério, que o Admar Lopes, que o critério dele seja esse, tá? Um jogador aí que fez cirurgia no joelho, agora só vai ficar bem, só vai ficar apto no final do ano, ou seja, só poderemos contar com o jogador no ano que vem. Porra, na boa, cara, na boa, sem coerência nenhuma, tá? Não tem lógica, não tem lógica uma coisa dessa. Olha, a Conmebol teve no estádio lá de São Januário fazendo vistoria, tá? Ontem, no caso, para as partidas aí contra o Audax Italiano na terça-feira que vem. Então, Conmebol fazendo vistoria lá no gramado de São Januário, no estádio, para ver se está tudo em ordem para a partida aí de terça-feira, para a primeira partida em São Januário pela Copa Sul-Americana. Gente, foi inaugurado também ontem o busto aí do Pai Santana, tá, pessoal? A data de ontem comemora o primeiro contrato feito em 1970, quando o Pai Santana, né, virou funcionário massagista do Vasco. Em 1970, essa data aí do dia 8 de abril. Pai Santana que teve até umas declarações aí do Souza, né, recentemente, dizendo que foi feito sacrifícios em São Januário de animais e tudo, não sei o quê. O pessoal gerou uma polêmica do caramba. Mas, cara, independente de religião, tá? Eu não tô aqui para falar de religião de ninguém, respeito todas as religiões. O Pai Santana foi um ícone, né, cara? Tanto na década de 90, de 2000. Porra, quando o Pai Santana entrava com aquele terno dele branco lá, todo de branco, com a bandeira do Vasco no Maracanã, contra o Urubu, estádio lotado. E ele ia para a torcida do Vasco, botava a bandeira do Vasco no chão, ajoelhava, beijava a bandeira do Vasco. E a torcida do Vasco gritava o nome do Pai Santana em coro no estádio. E Pai Santana é um terror. Só quem viveu aquele tempo ali sabe, né? Então ele foi um ícone ali para o Vasco da Gama e realmente muito merecida a homenagem. O Aquiles do Bem, né, do Fala Vascaíno, grande Aquiles, que tem o canal Fala Vascaíno, que tem o Ed Xavier, daqui de Paracambi também, que participa do canal. O Ed Xavier é meu vizinho, galera. O Ed Xavier é meu vizinho, também faz parte lá do canal Fala Vascaíno. Não sei se ele ainda está atuante, né? Tempão que eu não vejo. Mas o Aquiles do Bem lá, que foi lá o organizador aí para coletar aí fundos, né, para o busto aí do Pai Santana. Estou deixando a foto aí para vocês. Pessoal, olha só, o Sorato completou 56 anos, atacante Sorato, herói da conquista do Campeonato Brasileiro de 89 em cima do São Paulo. Aquele gol de cabeça lá dentro do Morumbi foi de Sorato. E além do Campeonato Brasileiro de 89, ele também foi campeão brasileiro em 97. Ele estava naquele elenco lá de 97 e da Libertadores também de 98, ainda mais 12 taças, né, conquistadas pelo Vasco. E junto com ele também aniversariou o Mazinho, cara, lateral esquerdo, lateral direito, meio campo, polivalente. Mazinho, tetracampeão da Copa do Mundo de 1994 pela seleção brasileira. Começou no Vasco em 85, foi até 1990, depois foi para a Espanha, ficou lá, teve um filho espanhol, teve 232 jogos pelo Vasco, 76 gols, campeão carioca em 87, 88, tricampeão do Ramon de Carranza, Copa Ouro também de 87, e ganhou a bola de prata como melhor lateral esquerdo 3 vezes, 87, 88, 89, o polivalente Mazinho, porra, cara, lateralzaço, cara, meio campo também desfilava de terno. Tive o privilégio de ver esse cara jogar, e como jogava, meu irmão, como jogava. Campeão também sul-americano pela seleção brasileira, tá? Se eu não me engano, foi em 93. Ele que dá o cruzamento pro gol de cabeça do Romário aqui dentro do Maracanã, Copa América de seleções, também campeão, tá? Mazinho aí, lateralzaço, meio campo, de marca onde botasse ele para jogar. Ele só não jogou no gol, mas onde colocasse ele para jogar, ele desempenhava bem, cara. Jogadoraço, meu irmão.
Pessoal, o vídeo é esse. Vou tentar voltar de noite, que esse vídeo vai subir aí mais de 5 horas da tarde, tá? Então vou tentar voltar de noite com mais um vídeo, com mais informações para vocês. Desejo aí, a princípio, uma quinta-feira abençoada. Fique com Deus, saudações vascaínas. Eu fui.